Olá, amigos e amigas. Meu nome é Guilherme Torres e vamos dar sequência aqui à leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia. Está aqui o livrinho. Essa é uma versão um pouco mais antiga. Se você tem acompanhado essa leitura comentada, então você já pode seguir aqui para as próximas sessões desse vídeo, porque para quem está vindo pela primeira vez eu vou explicar o que está acontecendo aqui. Eu estou fazendo a leitura comentada do livro Gerenciamento da Rotina do Trabalho do Dia a Dia, do professor Vicente Falcone. E o meu objetivo com essa leitura comentada é ajudar as pessoas que estão fazendo o estudo desse livro. É um complemento à leitura desse livro. Eu recomendo fortemente que você compre esse livro, que você tenha ele. Se você está estudando sobre gestão, se você é um gestor que está procurando ferramentas para se aperfeiçoar na sua profissão, na sua área, ou se você está querendo entrar nessa trilha de gestão, eu acho que esse é um livro fundamental para você fazer a leitura e a compreensão dele. E eu estou fazendo aqui uma leitura comentada, capítulo a capítulo, onde eu trago os principais pontos sobre o meu entendimento que estão ali expostos em cada capítulo. Tá? Então, nós já estamos fazendo aqui a leitura. Hoje nós estamos no capítulo 13. E, bom, é isso. Esse é o principal objetivo. Tá? Esse livro, para um primeiro contato com ele pode parecer um pouco difícil de ler. Ele é um livro que é escrito de uma forma diferente. Então, às vezes, eu entendo que as pessoas têm muita dificuldade de conseguir extrair o conteúdo que está aqui presente nesse livro. E esse é meu objetivo ao fazer a leitura comentada, é te ajudar a extrair o máximo de valor possível aqui desse livro. Tudo bem? Então, hoje nós estamos aqui no capítulo 13. Estamos quase acabando o livro. O capítulo 13 é um capítulo que se chama Como Utilizar Melhor o Potencial Humano. E aqui eu estou destacando alguns pontos principais desse capítulo, que são esses aqui, Como utilizar a inteligência da sua equipe. E um outro ponto que o Falcone traz é que todos somos gerentes de RH. E aí eu já vou explicar o que ele quis dizer com isso. Então esses são os dois principais pontos desse capítulo. E seguindo aqui para o primeiro ponto desse capítulo, deixa eu só colocar no apontador aqui. Isso. Esse primeiro ponto aqui, como usar a inteligência da sua equipe. Então vamos lá, só para fazer uma recapitulação aqui, né? Esse é um livro que está trazendo um método chamado PDCA. Esse é um método de gestão. Então, aqui eu já estou na segunda fase do livro. A primeira fase foi uma fase de primeiro contato com o método, de primeiras rodadas do PDCA, primeiras padronizações, primeiros padrões técnicos, primeiros manuais, primeiros registros de ocorrência, de não conformidade, esse tipo de coisa. O capítulo 13 já é o último capítulo da segunda fase, que a segunda fase é o seguinte, é um momento em que você já está familiarizado com o método, que você já usa o método, você já conhece o método. As pessoas, pelo menos, já ouviram falar do PDCA dentro da sua área ou dentro da sua empresa. Nesse momento já espera-se que todos os seus processos críticos, pelo menos os seus críticos, aqueles que representam assim o coração do seu negócio, pelo menos esses processos já estejam com um padrão implantado, já esteja com uma rotina de análise e solução de problemas. Então, é nesse momento que eu tô, tá? Então esse capítulo ele faz sentido nesse momento em que ele foi colocado aqui no livro. Ele é o último capítulo da segunda fase. Então ele está falando o seguinte: onde que você vai conseguir extrair a palavra não é bem extrair, a palavra é mais assim, onde que você vai conseguir usar a inteligência da sua equipe? E o Falcone está trazendo 3 momentos. Primeiro, nas soluções dos problemas decorrentes do processo de cumprimento de metas, ou seja, na hora que você está cumprindo metas, na hora que você está executando o seu plano de ação para atingimento de metas, coisas inesperadas vão acontecer, não tem jeito. E ele está falando o seguinte, cara, chama a sua equipe para te ajudar a trazer soluções, a
fazer proposições. O que eles acham que está acontecendo de errado, o que eles acham que pode ser uma solução viável. Valoriza isso, porque o seu time tem um conhecimento e ele tem uma inteligência. Então, usa isso a favor da empresa e automaticamente a favor do próprio colaborador, que ele se sente mais valorizado. Então, nas soluções dos problemas. Em outras palavras, é o seguinte: não é inteiramente da responsabilidade do gestor pensar na solução dos problemas. Por quê? Por que a gente pensa assim, né? Cara, todo mundo tem condição de, nesse momento aqui, em que o pessoal já foi treinado no PDCA, o pessoal já está seguindo um padrão, o pessoal já executou algumas ações que faziam parte de um plano de ação. Cara, nesse momento, é, você já pode começar a virar a chave da galera pro tipo assim, não é só mais apontar os problemas. Aqui é um momento que se espera que já tenha uma maturidade para você, para o colaborador trazer um problema e já trazer pelo menos um pitaco aí do que ele acha que pode ser a solução daquele problema. Essa que é a grande virada de chave. Então, nas soluções dos problemas é um momento em que você pode demandar da inteligência da sua equipe. Nos ciclos de controle de qualidade, ele fala aqui em alguns momentos sobre os ciclos de controle de qualidade, às vezes, muitas vezes abreviado para CCQ. Esses ciclos de CCQ são momentos em que isso também é uma ferramenta. O Falcone entende que CCQ é fundamental para boa utilização do PDCA, para boa compreensão de que qualidade é uma responsabilidade de todo mundo. Então, o CCQ é um momento também em que a turma vai se reunir para resolver pequenos problemas da sua área. Então, é a turma se reunindo, pensando no problema, pensando no plano de ação, executando a ação, pensando nas soluções. Então, é um momento em que o gestor até sai de cena e deixa a galera tentar resolver. É óbvio que tem ali uma supervisão para ver o que está acontecendo e tal, mas assim, é um momento de dar liberdade para a galera tentar resolver seus próprios problemas, e especialmente os problemas em que eles vivem, né? E ele está falando também, um outro momento de usar a inteligência da equipe é no sistema de sugestões. Simples. Uma caixa de sugestão, por exemplo. Para começar, tá? É óbvio que você pode melhorar muito esse sistema de sugestão, mas abrir a oportunidade do pessoal sugerir solução. E veja bem aqui, essa que é a virada de chave. Estou falando de sugerir solução. Não é uma caixa de apontamento de problema. Não é uma caixa para o cara jogar lá e falar, tá dando tudo errado, os equipamentos estão quebrando, o ambiente de trabalho está horrível. Não é isso. É um sistema de sugestão de melhoria. É um sistema de sugestão de solução. Então, é muito interessante esse momento em que o pessoal também pode apontar soluções, como que eles acham que as coisas podem melhorar, como que eles acham que os resultados podem melhorar, como que eles acham que a qualidade final da entrega para o cliente pode melhorar. Então, você vê que esse capítulo todo é um capítulo de virada de chave, tipo assim, a função da equipe. Lá no capítulo 1, a função da equipe é cumprir o procedimento e apontar os problemas. E a função ali do supervisor, gerente, aí já começa a ser assim, analisar os problemas, eliminar causas raiz. Então você pode ver aí no capítulo 1. Mas aqui eu já estou virando um pouco a chave para falar assim, cara, não é só executar o procedimento e apontar o problema. É também pensar na solução, porque todo mundo tem condição de apontar a solução. Aí eu estou trazendo aqui um gráfico, isso é uma elaboração minha, isso não está no livro, tá? Então isso é uma interpretação minha para esse capítulo. O que eu entendo assim? Eu coloquei aqui um gráfico, deixa eu tirar minha cara aqui da frente. Coloquei aqui um gráfico que é o seguinte, olha só. Coloquei aqui no primeiro eixo uma maturidade em relação ao PDCA, então aqui embaixo é uma maturidade 0 até uma maturidade muito alta. E aqui, essa linha horizontal é a linha do tempo. Então, quando a gente está aqui, ó, no começo da implantação do PDCA,
a gente tem uma maturidade baixa na ferramenta. É óbvio, eu acabei de começar a usar essa ferramenta. Ou seja, pouca gente conhece, você ainda está fazendo aqueles treinamentos iniciais para o pessoal conhecer o método, conhecer a ferramenta, entender o que isso significa. É um estágio em que os problemas não são discutidos, você está buscando fomentar isso, você está buscando identificar os problemas, você está buscando incentivar a turma a mostrar os problemas, você está criando seus primeiros padrões, seus primeiros relatórios. E aqui, em geral, maturidade baixa, no comecinho da jornada, as soluções vêm da liderança. Então, é o gerente que vai pensar em como resolver o problema, é o gerente que vai pensar em como eliminar a causa raiz, esse tipo de coisa. Aí o tempo vai passando, então isso aqui seria assim, tô lá na fase 1, né? Na fase 1 desse livro aqui, na fase 2 do livro Gerenciamento da Rotina. Que a fase 1 é só um pedacinho aqui, entenda seu trabalho, né? Tô na fase 2 aqui do livro Gerenciamento da Rotina. Aí vai passando o tempo, a maturidade vai aumentando um pouquinho e você já os problemas já começam a ser melhor identificados, você já tem alguma estrutura de padronização, alguma estrutura de apontamento de ocorrências, análise de problemas. As pessoas já estão mais familiarizadas com as ferramentas de planejamento, com ferramentas de execução, com ferramentas de verificação. As pessoas já começam a estar um pouco mais familiarizadas com algumas rotinas de verificação, reunião para ver resultado, reunião para discutir não conformidades, por exemplo. Então aqui você já está numa maturidade um pouco maior, porque o tempo de implantação, a sua jornada de implantação já melhorou um pouco, já avançou um pouco. E, no meu entendimento, esse capítulo 13, ele está falando muito... deixa eu pegar uma canetinha aqui. Ele está falando muito disso daqui, ó. Você já está com uma utilização madura, PDCA já... Todo mundo já ouviu falar de PDCA, o pessoal já conhece pelo menos assim, mais ou menos o que é um PDCA. E os problemas já são identificados, você já criou suas ferramentas para identificar problemas com recorrência. E aqui é o grande momento de virada de chave, que a solução começa a brotar de outras pessoas que não são exatamente só pessoas da liderança. São pessoas do time, pessoas do operacional, a galera técnica, a galera que está ali no dia a dia executando o procedimento. Então, a minha interpretação desse capítulo é bem isso aqui, sabe? A solução tem que vir de todos. Todo mundo tem inteligência suficiente para conseguir trazer solução. E se não tem essa inteligência suficiente, é porque nós, gestores, a gente não conseguiu oferecer isso para eles. E é nossa missão conseguir fazer isso. É nossa missão como gerente conseguir que todo mundo seja capaz de pensar em soluções. E é isso que é o segundo ponto do capítulo. E por isso que eu já vou passar para lá. Mas por último, só uma frase aqui que eu achei assim, eu acho ela sensacional. O PDCA é um método que leva as pessoas a assumirem responsabilidades, a pensar, a desejar o desconhecido. Desejar o desconhecido, em outras palavras, é o seguinte: é o cara querer estudar, é o cara querer melhorar, é o cara querer melhorar a si próprio, adquirir conhecimentos novos. Então, esse assim é uma visão bem profunda do PDCA. O PDCA para de ser... Aqui nós já estamos olhando o PDCA como uma ferramenta que transforma o mindset das pessoas. Esse é um capítulo bem, assim, bem profundo, de bastante reflexão, eu entendo. E aí, o que ele está falando aqui? Todos nós, gestores, nós somos gerentes de RH também. Lembra que um dos capítulos anteriores, que a gente vai fazer definição de negócio, e ele coloca assim bem no meio, o seu processo ou a sua área, e dizendo assim: você é o presidente do seu processo, você é o dono do seu processo. Imagina que seu processo é uma empresa que está lá do outro lado da rua. E quando alguém precisa de alguma coisa, é como se alguém atravessasse a rua, fosse lá,
te pedir uma prestação de serviço ou te pedir a entrega de alguma coisa. Então você é o presidente dessa empresa, desse processo, desse negócio. E você, como presidente desse negócio, você é responsável pela capacitação do seu time, pela motivação do seu time, por criar um ambiente interessante de trabalho, por criar um ambiente que valorize as pessoas, que valorize o conhecimento, que valorize a discussão de problemas, a discussão de solução. Então, quando ele fala assim, todos nós somos gerentes de RH, todos nós gestores somos gerentes de RH, é isso que ele está querendo dizer. Você é o responsável pelo crescimento e motivação da sua equipe. E se sua equipe não tem conhecimento e motivação suficiente, a culpa é sua, gestor. Responsabilidade sua. Então, você tem que fomentar isso. Você tem que ir atrás disso. Você tem que instigar isso no seu time. Você tem que criar um ambiente legal, um ambiente que aprende, um ambiente que discute problemas, um ambiente que as pessoas se sintam à vontade. O Falcone até usa a palavra família. Ele acha que é um ambiente que a gente tem que se sentir que a gente está em família mesmo. E ele fala o seguinte: você, gestor, presidente do seu processo, presidente do seu negócio, presidente da sua área, você tem 3 conhecimentos que você tem que constantemente ofertar para o seu time. Primeiro, os conhecimentos operacionais. Aí eu estou aqui, conhecimentos operacionais. Que é o quê? São os padrões, padrão técnico, o manual, conhecer as não conformidades, conhecer os registros de ocorrência, conhecer as ferramentas do método mesmo. Outro, conhecimentos gerenciais. Então, você tem que trazer ferramentas novas para o seu time, você tem que trazer métodos diferentes, métodos mais atualizados, ou que a pessoa, pelo menos, tenha uma boa compreensão do método que você está usando, que nesse caso aqui nós estamos falando do PDCA, que as pessoas consigam compreender o PDCA. E aí eu não estou falando de um treinamentozinho de 1 hora quando a pessoa entra na empresa, eu estou falando de treinar sempre sobre o PDCA, de fazer um cumbuca desse aqui todo ano, porque quanto mais aumenta a sua maturidade em relação ao método, melhor vai ser sua compreensão sobre esse livro aqui. Se você ler esse livro hoje, se você está lendo esse livro hoje pela primeira vez e você está começando a implantar PDCA, daqui a 1 ano, quando você já tiver com 1 ano de implantação, você pegar esse livro para ler de novo, vai parecer que é outro livro, porque sua compreensão do método e das ferramentas vai ser muito melhor. Então, você, presidente do seu processo, dono do seu negócio, você tem que constantemente ofertar esse tipo de conhecimento para o seu time. E o terceiro conhecimento que ele traz para a responsabilidade do gestor é conhecimentos tecnológicos. Eu acho que isso aqui são avanços em relação à tecnologia que faça sentido para o seu processo. Então, vocês não podem ficar ali achando que vocês já têm a melhor tecnologia do mundo e, na verdade, o mundo está acontecendo e tem um monte de coisa nova que vocês poderiam estar usando para reduzir custo, entregar em prazos menores, entregar com qualidade maior, entregar com maior assertividade o produto final. Então é essa a mensagem final desse capítulo. A gente tem que usar a inteligência que está disponível no time para solucionar problemas. E o PDCA é um método que deveria promover isso, promover essa discussão de problemas, solução de problemas, e você, como gerente do seu processo e dono do seu processo, você tem que criar esse ambiente, oferecer esse ambiente para o seu time. Beleza, turma? Eu acho que essa é a mensagem final desse capítulo, e aqui a gente encerra a 3ª fase do livro, que se chama Ajustando a Máquina. Esse é o último capítulo da 3ª fase, e agora só falta um capítulo, que é o capítulo 14, e aí a gente encerra aqui. Beleza? Eu espero que vocês tenham aproveitado. Obrigado, um abraço, valeu!